Quem é o homem? O homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Salmos 88, verso 5. Um pouco menor do que os anjos. O homem foi criado. Como os anjos foram criados, a gente não sabe, a Bíblia não revela. Mas a Bíblia revela como o homem foi criado. Mas o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, o pecado deformou a fisionomia e também degradou a mentalidade do homem. O homem regrediu tanto que ficou apenas alguns traços só da aparência de Deus. Muito pouco por causa do pecado. O pecado corrompeu o corpo físico, mental, moral, quase acabou com o homem. E o homem é a semelhança de Deus, a semelhança dos anjos também. Lá quando Deus criou o homem, ele disse lá em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Imagem é a aparência, semelhante no pensamento, nas escolhas, na liberdade. É o único ser, Deus, quando foi formar o homem, ele pensou em quem ele ia espelhar para formar o homem. Aí ele disse, eu vou fazer igual eu. Vou fazer com a minha aparência. Vou fazer com a minha semelhança. Então hoje, se a gente perguntasse assim, como que é Deus? Imagine como pode ser Deus. A gente pode pensar ao formato de um homem. Muito belo, perfeito. A coisa mais perfeita que existe. Porque Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. Verso 27, Gênesis 1:27. Assim criou Deus o homem e a mulher, a imagem de Deus os criou. A mulher também tem o formato, né? Do homem, perna, braços, alguns órgãos, né? Deus formou o homem do pó da terra. O que ele escolheu para fazer o homem? Escolheu um material mais simples. Ele pegou logo a terra, fez o barro, formou o homem. Antes eram bonecos inertes, sem vida. Depois esse boneco de barro, recebeu o sopro de vida. Chama Espírito de vida, ou seja, o Espírito Santo, que é o sopro de Deus. E nesse sopro, a vida, a poder, a inteligência, a todas as grandezas de Deus está ali. E o homem se tornou uma alma vivente, com toda a inteligência. Lá em Gênesis 1:27 diz, o homem criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, a gente vê aí o cristão que acredita, todo cristão acredita na Bíblia, né? E sabe que foi Deus que criou o homem. Nada de evolução. Já o cientista, a falsa ciência, ensina que o homem era uns diz que era um macaco que foi evoluindo até se tornar um homem. E outros pensam que é uma ameba, um outro ser que foi se transformando e transformou em homem. Mas a Bíblia deixa claramente, a teoria da criação mostra que foi Deus que criou o homem. E a prova é tanta que todos os minerais que tem na terra, tem no homem. Na terra tem ferro, tem cobre, tem enxofre, tem magnésio, tem zinco. Tudo que tem lá na terra tem no homem.
Quando a terra produz lá os frutos, contém também aquilo que está na terra. Você vai comer um alimento que tem muito ferro, é o que está na terra e é o que está no corpo. Sem aquilo o homem não sobrevive. Então a gente vê aí que a própria ciência, se quiser estudar, elas vai comprovar que o homem é tirado da terra. E o que existe nessa pessoa, no ser humano? Só existem dois materiais: pó, terra e sopro de vida. Não existe mais nada numa pessoa, nada mais. A matéria que foi tirada da terra, mais o ar, o oxigênio, que nós precisamos respirar para oxigenar o corpo. Então nós vemos aí que é isso que tem no ser humano, não tem mistério nenhum dentro do homem. O corpo mais o ar se torna um ser vivente. Quando o ar sai do corpo, se torna um defunto, um cadáver, uma alma morta, uma pessoa morta, sem vida. Então ninguém vive sem o ar. A essência da vida está no ar. O homem foi criado sujeito à morte. A Bíblia, muitas pessoas falam assim, o homem foi criado imortal. Não. O homem foi criado sujeito à morte. Ele era mortal. Só tinha uma condição de permanecer para livrar da morte. Ele não poderia comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque se comesse daquele fruto, a morte ia imperar. A morte ia tomar posse. Mas como eles duvidaram da palavra de Deus, comeram do fruto proibido, e naquele dia a sentença da morte foi decretada. No dia que dele comer, certamente morrerás. Certamente será mortal, sujeito à morte. Isso que aconteceu. Só tinha uma forma do homem não morrer e viver eternamente, se ele não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Aquilo ali era prova de fidelidade. Assim como a lei de Deus é prova de fidelidade para o seu povo, hoje a árvore do conhecimento do bem e do mal era a prova para eles lá. Se eles obedecessem, eles poderiam estar vivos até hoje e permanecer vivos eternamente. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus foi conversar com a mulher: mulher, que é isso que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Aqui prova que nem por engano Deus não justifica o pecador. Nem que o pecador pecar por engano, Deus não justifica ele. Por quê? Porque ela sabia, para ela ser enganada pela serpente, precisou dela rejeitar a palavra de Deus. Deus falou que não era para ela ir lá e nem comer do fruto. Ela temou e foi. Ela desacreditou que aquela árvore, se comesse, morreria, como Deus tinha falado. E acreditou, como Satanás disse, que não morreria. Então, para isso não houve mais desculpa. É igual hoje. Se as pessoas negar o primeiro mandamento para acreditar na Trindade, não tem desculpa.